Graça e paz. Boa tarde, meus irmãos. Boa noite quase, né? Amém. É uma satisfação ter todos vocês aqui. Cremos que outros irmãos ainda vão chegar, mas a gente tem um horário a cumprir, né? Então, vamos iniciar. E para isso eu peço, em primeiro lugar, para os irmãos ficarem em pé. Vamos fazer uma breve oração, para que Deus possa nos abençoar nessa tarde. Amém? Ore para que Deus possa nos abençoar, para que Deus fale com cada um de nós, Deus continue a nos ensinar nessas lições que estamos vendo, como Deus quer verdadeiramente que nós o cultuemos e nós o adoremos. Amém? Vamos fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa tarde nós queremos te louvar, te agradecer por estarmos aqui na tua casa para aprender do Senhor, para aprender com a tua palavra, para aprender, meu Deus, com o Senhor, a maneira que o Senhor quer que nós te cultuemos, a maneira que o Senhor quer que nós prestemos culto ao Senhor, a maneira que o Senhor quer que adoremos ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, é te agradar. Então te pedimos, meu Deus, que o Senhor abra os nossos corações para cada lição aqui ministrada, que venha fazer diferença na nossa vida, na vida dessa igreja que nós queremos tanto que seja cada vez mais abençoada. Fica conosco, traz os irmãos que ainda estão vendo na tua paz, na tua graça, para que possamos juntos aqui continuar estudando esse tema tão importante para a nossa vida, como pessoas, como igreja, e assim sejamos abençoados pelo Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, então por isso, pedir essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, pode ficar à vontade. Durante o culto você vai ter muitos momentos aí em pé, então não vamos nos cansar muito, amém? A qualquer momento, né, lembrando que estamos numa lição, numa aula da escola bíblica. Se algum irmão tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão. O Paulo, creio, ele vai nos ajudar trazendo um microfone até você, e aí eu peço para que você espere o microfone chegar, para que os irmãos possam te ouvir a sua dúvida, ouvir a sua pergunta. Eu também consigo ouvir e possa sair na gravação que a gente está fazendo. Amém? Meus irmãos, antes da gente entrar no tema de hoje, vamos lá, para a gente não perder mais muito tempo. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu acho muito importante a gente fazer uma breve revisão. A gente lembrar do conteúdo visto até aqui. É bom para fixar, é bom para a gente lembrar onde a gente já está e para onde a gente vai daqui em diante. Amém? Para isso eu tenho duas perguntas e eu queria que vocês respondessem. Essa aqui não precisa esperar chegar o microfone. Se você sabe a resposta, pode falar. Amém? E eu quero ouvir vocês. Primeira pergunta. Quem se reúne? Esse foi o tema da nossa primeira aula. Quem se reúne? Alguém? Vocês estão com vergonha. Porque no dia vocês acertaram. Ouvi uma voz vindo de trás. Foi da onde essa voz? Quem se reúne? A igreja. Obrigado. Amém. Acorda, irmão. Vamos lá. Resposta objetiva é essa. Quem se reúne? A igreja. Na nossa primeira lição a gente viu isso, que quem se reúne é o povo de Deus. A gente viu a diferença sobre o culto particular e o culto público, né? Vimos um pouco sobre isso. E essa reunião pública, quem se reúne é a igreja. Somos nós. A igreja é um corpo, a igreja é uma embaixada, a igreja é um posto avançado, né? A gente viu isso, a igreja é um templo sagrado, feito por pessoas. Amém? Então a gente viu isso na nossa primeira lição. Segunda pergunta. Devemos nos reunir? Foi o tema do domingo passado. Tinha essa pergunta para nós. A resposta é sim. Bem óbvia, né? Mas eu só completei ela com isso, né? Sim. Mas por quê? Porque Deus é quem ordena que façamos isso. A gente viu na lição passada que a ordenança de Deus para o culto, né, é por quê? Porque Ele criou para si um povo para, né, o adorar. Então, Deus ordena o culto. O culto é algo instituído pelo próprio Deus. É Ele que toma a iniciativa, chama para si um povo para o cultuar. Amém? Então, depois de ver esses dois temas iniciais, nesses dois domingos que já passamos, a gente tem uma nova pergunta. Talvez um de vocês tenha pensado, talvez não, mas se a gente continuar nessa progressão de perguntas, a gente se pergunta mais uma coisa, que é o tema da aula de hoje:
por que Deus nos reúne. Se quem se reúne é a igreja, é Deus que instituiu o culto, mas por que Deus nos reúne? Por que devemos nos reunir? Por que Deus junta esse povo, junta as nossas vidas, junta a igreja para isso? Quais são os propósitos e as prioridades de Deus para a igreja reunida? O que Ele pede que façamos quando nos reunimos? É isso que a gente vai buscar responder nessa aula de hoje, com a graça de Deus, através desse livro que a gente está utilizando e sempre com base bíblica. Amém? Para vocês não saírem daqui dizendo, o pessoal lá na igreja está inventando coisa. Não, a gente vai olhar para a Bíblia, como sempre. Amém? É a Bíblia que vai nos ensinar. Meus irmãos, a primeira resposta para essa pergunta, vamos analisar ela. Por que que Deus nos reúne? Deus nos reúne para a sua própria glória. Deus ele tem um propósito de se exaltar no seu povo. Em todas as coisas, Deus quer ser exaltado. Ele nos reúne, então, para glorificá-lo, para prestar culto a Ele, prestar adoração, prestar louvor. Falando sobre louvor, então, a gente tem que entender uma coisa. Louvor é a resposta natural das criaturas redimidas. Quando a gente é alcançado pela graça de Deus, vocês lembram na aula passada que a gente viu que tudo tem a iniciativa no próprio Deus. É Ele quem primeiro se estende a nós, é Ele quem primeiro se manifesta a nós, é Ele quem primeiro se revela a nós. Senão a gente nunca iria se interessar por Ele. Você sabe disso. Se você olhar para trás, talvez lembrar da vida que você tinha antes de ser alcançado por Deus, a gente quer tudo, na nossa condição de caídos, de queda, de pecado, a gente quer tudo, menos Deus. A gente não quer saber de Deus. Então Deus ele primeiro se manifesta, e aí o louvor vai ser então uma resposta. Não vai ser algo que simplesmente a gente dá para Deus. É algo que a gente devolve a Deus. É uma reação. Deus ele se apresenta para nós de uma maneira que a gente finalmente entende. Ele faz aquela obra do novo nascimento em nós. Ele dá um novo coração e é apenas esse novo coração que vai conseguir louvar a Ele. Ímpio não louva a Deus. Pode fazer isso até com palavras, mas apenas o seu povo, apenas o povo de Deus que já foi alcançado por Ele, é que vai conseguir louvá-lo. Vai ser essa a resposta natural. Um versículo que a gente tem então para ler é esse que está em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Você está vendo que ele começa dizendo, por meio de Jesus, não vem do homem o louvor. O louvor é algo que Deus nos alcança, Jesus veio, nos alcança, e através disso, através dele, através de Cristo, a gente vai oferecer esse louvor a Deus. E ele diz isso no final. Ele é fruto, o louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Só confessa a Cristo quem já foi alcançado por ele. Vai ser uma resposta natural. Amém? Segundo ponto que a gente tem ainda sobre esse propósito do culto, que é para a própria glória de Deus, é que nós louvamos a Deus juntos na reunião da igreja. A gente, com certeza, não estou dizendo que a gente não louva a Deus individualmente. A gente viu lá na primeira aula, Culto pessoal, culto privado, culto particular, onde nós devemos prestar culto a Deus em tudo, glorificar a Deus em tudo. Mas, falando de culto público, é um culto que é prestado juntos. É um culto que a gente, na reunião da igreja, a gente vai glorificar a Deus, junto uns com os outros. Amém? Os salmos, a gente vai ver mas os salmos eles são repletos de convocações ao povo de Deus para que a gente louve a esse Deus juntos. A exaltação é a força propulsora do povo de Deus reunido. Meu irmão, se tem uma coisa que diferencia a gente de qualquer outra reunião que a gente pensa. Pensa numa reunião de trabalho, pensa numa reunião de pessoas que estão indo para um show, uma reunião de família, um churrasco, etc., e a reunião da igreja. Qual é a diferença? Uma delas, e a principal, é que a gente juntos exalta a Deus.
E essa reunião ela é diferente por conta disso. Ela, através dessa reunião, quando nós nos juntamos para glorificar a Deus, é isso que nos propulsiona, é isso que, em todos os atos do culto, desde que a gente chega aqui, a gente ora, a gente ouve a palavra, a gente canta, a gente está em todos os momentos do culto adorando a Deus. Não é apenas no momento do louvor que a gente adora a Deus. A gente adora a Deus em todos os momentos do culto. A gente exalta ao nosso Deus em todos os momentos do culto. E é isso que nos propulsiona, é isso que nos dá ânimo, que nos dá força. O Salmo 34, versículo 3 diz isso. Louvem comigo, como eu falei, né, uma convocação. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. De novo, no nosso culto pessoal particular, nós fazemos isso também, nós adoramos a Deus. Nós glorificamos a Deus com a nossa vida, em tudo. Assim deve ser, pelo menos. Porém, tem essas ordens bíblicas de reunião do povo de Deus para glorificar a Deus. Sim, pastor, por favor. Eu queria, Douglas, ali neste ponto, procurar assim, enfatizar um aspecto muito importante. O louvar a Deus juntos, né, na reunião da igreja. Porque a gente pode, de forma prática, até vir à igreja e estar juntos, mas não necessariamente louvar juntos. Então, a ênfase que eu queria dar é, talvez, usando duas palavras que reforçam o que é isso aí que nós estamos querendo dizer. A primeira palavra é a palavra cumplicidade. Essa cumplicidade existente entre todos os que estão juntos, né? Ele não está apenas junto, ele faz junto e ele tem essa cumplicidade um com o outro, né? As coisas estão sendo feitas não por pessoas que estão apenas reunidas, mas por pessoas que estão unidas neste propósito, né? E a segunda palavra na verdade, é uma frase, né? É o senso de pertencimento. É louvar a Deus juntos com esse senso de que pertencemos, né, juntos a Deus. E eu estou junto com o meu irmão e com a minha irmã. Essa acho que é talvez a nossa principal barreira hoje, quando nós falamos de culto congregacional. É vencer a distância entre o estar juntos e o estar unidos. Muitas vezes há uma distância aí. Nós estamos juntos, aqui estamos juntos, diversos irmãos que conseguiram chegar hoje para aprender. Mas não basta isso, é estar unidos, é essa cumplicidade, é louvar a Deus e ao mesmo tempo estar consciente e conectado com o meu irmão. Será que meu irmão está presente? Será que aquele irmão, aquela família está presente aqui? E a gente, então, ter essa responsabilidade pessoal uns com os outros para que o culto seja completo. Porque se falta alguém, para mim, o culto congregacional não está completo. Porque nós estamos adorando sem um membro da igreja que não está presente. Então, meu coração precisa estar sensível a isso, né? Acho que isso é muito importante a gente tentar enfatizar e ter essa consciência. Sim. É isso mesmo. A gente olhou também nas lições passadas, né? Vocês lembram de o que é a igreja, né? A igreja é um corpo. Se há um membro fraco, o dever do corpo é o quê? É se edificar. É estar junto, é olhar ali para a fraqueza daquele irmão, é estender a mão, é ajudá-lo ali. Às vezes o irmão, meu irmão, eu já cheguei assim aqui na igreja. Eu chego na igreja, às vezes, daquele jeito, né? Estou aqui porque é meu dever, né? Meu dever, mas também entendendo, né, que eu sei que ao eu vir para cá, ao eu prestar meu culto a Deus, Deus vai me abençoar. Deus está aqui para nos servir nesse sentido, para nos abençoar, para nos fortalecer. E aí nesse ato de chegar, às vezes cansado, desgostoso de alguma situação, quando eu olho para algum irmão, começo a conversar com um irmão, de repente, aquele irmão solta uma palavra. Tem cultos aqui que
Deus ministra na minha vida mais pela palavra ali de fortalecimento de um irmão do que por qualquer outra coisa que acontece naquele culto. Esse é nosso dever. O pastor fez muito bem em nos lembrar isso, em nos fazer atentar a isso, né? Nós precisamos olhar para os nossos irmãos, nós precisamos estar atento às necessidades dos nossos irmãos, porque o louvor é juntos. E se nós estivermos juntos geograficamente, mas não estivermos naquele mesmo espírito, vai ter alguma falta de equilíbrio aqui. A gente precisa olhar para os nossos irmãos. Amém? Então, nessa reunião da igreja, nessa convocação, é algo que a gente deve fazer juntos. Amém? Deus nos reúne para a sua glória, para a sua exaltação, e essa exaltação deve acontecer do povo de Deus, o povo de Deus junto. Amém? Mas aí, se a gente entende que nós devemos glorificar a Deus, vamos pensar de uma maneira prática agora. O que caracteriza um culto, o culto público, certo? Centrado na exaltação de Deus, um culto onde Deus é glorificado. A gente precisa identificar características que a gente deve estar sempre, né, marcando ali na nossa mente. Opa, eu acho que isso aqui deixou de acontecer, porque... né? E estar sempre alerta a esses pontos para que nós possamos prestar um culto agradável a Deus. A primeira coisa, a primeira característica de um culto público centrado na exaltação de Deus é a seriedade. Seriedade por quê? A gente não deve se aproximar do Deus vivo de maneira leviana. Você lembra que uma das ordens de Deus é não usar o nome dele em vão. A gente está falando do Deus Todo-Poderoso. E, meu irmão, se a gente não faz piadinha na cara do nosso chefe, de alguma posição de autoridade, se a gente não chega na presença de qualquer pessoa de autoridade, a gente não chega de maneira leviana, muito mais do nosso Deus. A gente deve se aproximar de Deus de maneira séria. E aí, pensa só se você já viu alguma grande cachoeira. Alguém aqui já foi em alguma grande catarata? Sei lá, vamos pensar de maneira pequena aqui para tentar aproximar. Vocês já foram lá em Formosa, na Itiquira? Obrigado. Então, alguém já foi aqui. Quem já foi no Itiquira? Diz que é uma das cachoeiras, ou é a cachoeira mais alta da América Latina, alguma coisa assim, não é? Não? Eu vi um não ali, mas amei. Mas é alto. E a gente se aproxima daquela cachoeira, primeira coisa, quando a gente vai chegando lá perto, o que a gente fica? O que acontece com a gente? Meu irmão, a gente começa a ficar todo molhado, de longe. Se você já foi lá, você sabe disso. A presença ali, quando a gente se aproxima dela, ela se manifesta daquele jeito. A gente se molha dos respingos de água da pancada da queda de água. E quando a gente começa a observar ela de longe, a gente já começa a ficar maravilhado. Rapaz, que negócio bonito. E vai chegando mais perto e vê de mais perto, esse ato de se maravilhar fica cada vez maior. A gente olha aquilo ali e fica besta, como diz, né? Meu irmão, a gente se aproxima dela de uma maneira que ela prende a nossa atenção. Se o Deus vivo se manifesta a nós, se a gente vem para cultuar a Deus, mais ainda. A expressão que a gente deve ter no rosto, em primeiro lugar, é um maravilhamento. Tá certo essa palavra? Me corrijam depois. Eu acho que está errado. Mas a gente fica maravilhado com o nosso Deus. Então, deve ser feita com seriedade, com reverência santa, com temor a esse Deus. O que diz em Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29? Por isso recebemos nós um reino inabalável. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não é qualquer pessoa. Não é nem uma pessoa. É o próprio Deus vivo. Se o Paulo está com o microfone ali, eu estou... Está lá atrás, né?
Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, porque vendo esse versículo e a palavra temor e também lá em cima aparecendo temor a Deus, né? Eu estava ouvindo um especialista em análise textual falando dessa palavra temor, e a argumentação dele era de que muitos estudiosos e pessoas, né, de fato estudiosas e conhecedoras do hebraico e do grego também, dão uma ênfase maior à palavra respeito, ao sentido de respeito, de reverência, de esse cuidado, né, quando se usa essa palavra. Mas, por outro lado, ele estava defendendo e argumentando que você não deve descartar o fato dessa palavra temor significa também ter medo. Medo de Deus. E sempre que se usa essa palavra, não, você não precisa ter medo de Deus, você precisa ter respeito a Deus. Mas essa palavra traz em si também esse sentido de ter medo de Deus, e esse versículo é um versículo que aponta muito para isso, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O medo também faz bem, gente. O medo também faz bem. O medo da glória de Deus, o pavor e o terror que a presença de Deus, como este fogo consumidor traz, também ele é salutar, ele não é ruim não, né? Então deve haver um equilíbrio aí nesses sentidos dessa palavra temor. Ela é tanto respeito como também é medo, nesse aspecto. Se você lembrar de Isaías, né, quando Deus se manifesta a ele, né, Deus se revela a ele, qual foi a reação de Isaías? Ele se lançou por terra. Fala: Senhor, eu sou impuro. Quando ele vê a glória de Deus, ele reconhece automaticamente todas as impurezas dele. Se ele vê o próprio Deus, o único ser 100% puro, a nossa reação é essa, é seriedade, é falar: Senhor, quem sou eu para me achegar na tua presença? Eu sou pecador. É essa seriedade que então nos inspira, sim, esse temor, no sentido também de medo. Mas aí, quando a gente começa talvez a se desesperar, então, né, pensando nessa seriedade, aí o irmão já pode estar pensando: o Douglas está falando para o nosso culto ser frio. Meu irmão, a segunda característica de um culto, então, né, que está centrado na exaltação de Deus, é a alegria. A Bíblia também ordena que nós nos apresentemos a Deus de maneira alegre. Tem uma expressão muito interessante que diz, né? É o temor alegre, é uma seriedade alegre. Ao mesmo tempo que nós, sim, devemos se apresentar a Deus, se reunir de maneira reverente, de maneira séria, mas também é de uma maneira alegre. Estar na presença de Deus, então ela deve, né, nos nossos cultos nós devemos refletir isso, né, quando a gente está na presença de Deus, é refletir a realidade que muda a vida. Você já ouviu a frase que diz, né, o crente, os cristãos, é o povo mais feliz da terra. Isso é uma verdade. Por quê? Porque a gente devemos refletir essa realidade que muda a vida. Cristo ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Esse fato, né, da ressurreição de Cristo é onde a nossa esperança e alegria se baseiam. Nós devemos ter sempre expressões desse sentimento em nossos cultos. A gente está prestando culto, está adorando a um Deus vivo, todo-poderoso, mas que nos estende a sua graça. Que nos livra dos nossos próprios pecados, que nos livra das nossas próprias impurezas e nos dá um sentido à vida. Então, devemos ser, sim, felizes, alegres. O que diz em 1 Tessalonicenses 5,16? Estejam sempre alegres. Uma frase simples. E ele diz sempre. A nossa alegria, a gente só vai conseguir ser sempre alegres quando a nossa alegria estiver firmada em Cristo. E aí, independentemente da situação, como eu falei, né, às vezes chegar aqui de uma maneira cansada, você está decepcionado com alguma coisa que aconteceu, você está cansado, teve que trabalhar hoje, apesar de ser o dia do Senhor. Existem irmãos que precisam trabalhar ou teve que fazer alguma atividade. Então, chegou aqui triste, cansado, está com algum problema em casa, mas meu irmão, se a sua alegria, se a nossa alegria está firmada em Cristo,
ela vai ser uma constante. E aí é a paz que excede todo o entendimento. Amém? Uma terceira característica desse culto centrado na exaltação de Deus é que devemos ter gratidão. Devemos nos apresentar a Deus em gratidão. Esse coração grato, ele está apoiado em uma coisa, na obra redentora de Cristo. Nós temos alegria nessa obra de Cristo e temos também gratidão. Quando a gente entende o que Cristo fez por nós, que nós não somos merecedores dessa graça, desse perdão, e que nós não precisamos fazer nada, nós precisamos apenas ter fé nele e na obra que ele já fez. Meu irmão, aí sim, a gente vai ter um coração alegre, grato, e que vai se manifestar também em boas obras, em obras santas, em obra de edificação uns dos outros. Amém? Então, é nessa obra de Cristo que nós nos apoiamos para ter esse coração grato. Portanto, o rico aroma das ações de graça deve permear nossa adoração. Se você entende a obra de Cristo, você tem esse coração grato, nós vamos adorá-lo. Amém? Em Efésios capítulo 5, versículo 20, diz isso: dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa gratidão é em nome de Jesus. É porque Ele fez essa obra que nós nunca poderíamos fazer. Vocês lembram dos discípulos perguntando a Jesus: Senhor, quem é que pode ser salvo? A resposta de Jesus é: ninguém. Para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. É Deus quem nos salva. É Deus quem primeiro se manifesta e nós respondemos a Ele, então, com dessas três maneiras: seriedade, alegria e gratidão. E, meus irmãos, essas três coisas, essas três características, seriedade, alegria e gratidão, são três características necessárias nos nossos cultos. Elas são necessárias e interdependentes. Quando a gente se aproxima de Deus, reunidos como igreja, essas três marcas, elas devem ser equilibradas entre si. A gente não pode ser sério demais e deixar de ser alegres. A gente não pode ser alegres demais e deixar de atentar à reverência, à seriedade. A gente não pode manifestar só um e o outro. Eu comecei a pensar, quando eu estava estudando essa lição, em um triângulo, né? Quando eu fui vendo, são 3 pontos, então são um triângulo. Mas a gente, na verdade, entende que elas são coisas que estão ligadas dentro de um círculo. Elas têm que estar dentro do nosso culto de maneira equilibrada, sempre as 3 presentes, e sempre uma equilibrando a outra, dosando a outra. A alegria deve dosar a seriedade deve dosar a alegria, a gratidão deve reinar junto com essas outras coisas. Então, o nosso culto público, quando nós nos juntamos a Deus, nós estamos fazendo o quê? Estamos sempre, através da reunião com os nossos irmãos e da união com os nossos irmãos, estamos interligados uns aos outros, a gente vai se equilibrando dessa maneira. A gente vai observando, eu estou sério demais, realmente, eu preciso manifestar minha alegria a Deus. Opa, deixa eu subir esse nível. Isso aqui está caindo, sobe uns com os outros. Amém? São interligadas e são, através de exercer essas marcas, é que a gente vai ajustar em toda reunião de culto, em todo culto que a gente presta a Deus juntos, a gente vai estar regulando a nossa bússola. Ela está apontando demais para um ou não? Peraí, tem que regular para cá. E essa bússola aponta para onde? Para Deus. Amém? Segundo ponto de por que Deus nos reúne. Para que Deus nos reúne? Para o nosso bem mútuo. Se, em primeiro lugar, o propósito inicial e final também de todas as coisas que Ele faz é que Ele seja glorificado, mas Ele quer também que nós sejamos edificados, que nós sejamos abençoados. Então, esse bem mútuo é o quê? A edificação, é estar juntos. A exaltação, se a gente lembrar de novo lá, vamos lá. A exaltação, que foi o primeiro ponto, ela é a dimensão vertical. A gente se reúne para quê? Para olhar para Deus e para adorar a Deus. Na edificação, o que a gente faz? A gente olha também para os nossos irmãos. Um sem o outro está errado. Você vinha aqui, eu vim aqui para falar só
estou aqui para adorar Deus. Aí esqueço do meu irmão, não quero saber de nada, quero só olhar para Deus. Está errado. Ou se eu chegar, hoje eu tenho que ir porque eu percebi que o irmão está com algum problema, eu vou lá só para chamar ele lá e conversar com ele. Meu irmão, se você não está fazendo isso para a glória de Deus também, se você não está falando de Deus para esse irmão, você está vindo aqui com tudo, se eu estou vindo aqui com tudo, menos falar de Deus para o meu irmão, querendo edificar ele. Também está errado. É o vertical e o horizontal. Isso aqui está escrito no livro de Douglas, capítulo 1, tá? Não está na Bíblia. Mas quando a gente pensa no vertical e no horizontal, o que a gente imagina? Uma cruz. A cruz talvez, se a gente poder ter essa liberdade, tá? De dar esse simbolismo para a cruz, é um vertical e um horizontal. Jesus nos liga ao Pai, mas também nos liga aos nossos irmãos. A edificação, então, é essa dimensão horizontal. Elas duas ocorrem ao mesmo tempo, a exaltação e a edificação, quando exaltamos a Deus. Porque quando a gente exalta a Deus, a gente automaticamente vai estar edificando uns aos outros. A nossa unidade e o nosso louvor estão interligados. A Bíblia fala, né? Se você não ama o irmão, o teu próximo, que você vê, e amar aí com todos os sentidos que a gente não gosta, é amar aquela pessoa que não merece, porque nenhum de nós merece. É amar. Se a gente não ama o irmão que a gente vê, a gente está mentindo ao dizer que ama a Deus, que a gente não vê. Então, vertical, horizontal. O que diz em Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6? Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A única maneira da gente verdadeiramente adorar a Deus é fazer isso juntos. É fazer isso estando ligados uns com os outros. Amém? O que deve, então, caracterizar o culto público onde há edificação mútua? Em primeiro lugar, os cânticos de louvores a Deus também são meios para ensinarmos uns aos outros a palavra de Deus. Meu irmão, tudo que acontece no culto deve ser para falar de Deus. Deus é o centro do culto, correto? Então, absolutamente tudo no culto tem que estar ensinando sobre Deus, sobre Cristo, sobre a vida cristã. As nossas músicas, elas devem refletir verdades bíblicas para ensinar uns aos outros. Quando você está cantando aqui no momento de louvor e você olha no olho do irmão, você está pregando para ele. E ele está pregando para você. E quando a gente está nesse vai e vem, a gente está se edificando uns aos outros, através dessas verdades bíblicas. Segundo, é que nos reunimos como igreja para receber de Deus, mas também para servir uns aos outros. De novo, você vem aqui, eu venho aqui com aquela ideia. Hoje eu preciso prestar um culto a Deus, preciso receber do Senhor. Amém, com certeza. Nós precisamos sempre receber de Deus, e Deus é quem nos serve das bênçãos dele. Mas também é meu dever, é nosso dever estar sempre olhando uns para os outros, servindo também uns aos outros. Devemos todos estar esperançosos. Meu irmão, quando a gente sai de casa, quando a gente, na verdade, acorda no domingo, hoje é o dia do Senhor, eu vou para a igreja. A gente deve já acordar na esperança em oração, né? Essa esperança que a gente está sempre em oração, de que Deus nos use para abençoar alguém que esteja necessitado. Da mesma maneira que a gente quer também ser abençoados por Deus, nós devemos estar sempre nessa esperança. Hoje eu preciso ir para a igreja para abençoar também os meus irmãos, para edificar os meus irmãos. E dessa maneira, com todos pensando dessa maneira, vai sair daqui todo mundo edificado. Todo mundo aqui abençoado. Um terceiro ponto. Douglas, me permita voltar só um pouco naquele primeiro ponto, porque a edificação mútua envolve, de fato, isso. Que nossos cânticos, especialmente quando nós louvamos juntos, através das músicas, elas são, de fato, um meio para a nossa edificação doutrinária, nossa edificação
no conhecimento de Deus e de sua palavra, no conhecimento de Deus e de sua vontade para nós. Então, eu costumo falar para o pessoal que ministra, né? Nós temos 2 pregações no culto. A primeira é de vocês, né? Depois vem a pregação da palavra, que normalmente o pastor escalado para pregar faz. Então, nós, em nossa igreja, nós temos procurado ter uma preocupação muito grande com os nossos cânticos, porque, infelizmente, nós temos no nosso meio cristão evangélico tanto cânticos que ensinam e nos fazem aprender, quanto cânticos que nos fazem desaprender, ou, o que é pior, aprender errado, né? Algumas coisas, e nós, então, aqui em nossa igreja, temos tido uma preocupação muito grande de ter aquilo que a gente tem chamado de alinhamento bíblico das letras das nossas canções, para que a gente não, ao invés de ensinar, a gente leve as pessoas a erros, né? A erros. Então, isso é um ponto que eu tenho pedido muita atenção, especialmente dos ministros que semanalmente preparam a relação das músicas a serem cantadas pela igreja, né? Para que a gente possa, de fato, usá-las para edificação, de fato, mútua, né? Amém. E eu creio que a gente deve dar graças a Deus, né? Ao Ministério de Louvor que temos na nossa igreja. Os irmãos, realmente, às vezes, a gente é bem, bem difícil, né? A gente chega, às vezes, de uma maneira querendo, né, instruir, né? E essa instrução, às vezes, não é sempre muito graciosa, né? Mas a gente dá graças a Deus aos irmãos do Ministério de Louvor que têm se atentado a isso, têm se alinhado junto com a visão que a gente tem da nossa igreja. Vocês assistiram o vídeo lá, né, da declaração da nossa missão. A nossa igreja tem uma missão. E todos os ministérios precisam estar, né, alinhados com essa missão. A gente dá graças a Deus ao Ministério de Louvor, que tem sido uma bênção, então, com isso também. Continuando. Todos nós temos um trabalho a fazer. No culto público, que é centrado, né, que tem essa edificação mútua, todo mundo tem um trabalho a fazer. A gente sabe que tem escalas de serviço no culto, né? Tem escalas do pregador, tem escalas do Ministério de Louvor, tem escala do professor, tem escala, recepção, berçário, salinha, tudo tem escala. Mas isso quer dizer que quem não está escalado no dia, na projeção, eu vou ouvir. Mas, às vezes, infelizmente, a gente tem a tendência de achar, eu não estou escalado hoje lá no dia. Hoje é meu dia só de receber. Meu irmão, todo dia que a gente está no culto, e devemos estar sempre reunidos, a gente deve ter esse algo a fazer. Esse algo a fazer é o quê? Edificar uns aos outros. Vocês lembram lá também na primeira lição que a gente falou, né? A ação, né? No culto público não está acontecendo aqui em cima, ela está acontecendo na igreja toda. Todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo está adorando a Deus. E esse trabalho a fazer, então, é isso, é edificar uns aos outros. Essas escalas ocorrem porque, às vezes, algum tem uma habilidade que o outro não tem, etc., né? Mas esse dever de servir e de edificar uns aos outros pertence a todos os membros da igreja. Amém? Outro ponto é que no culto público, quando a igreja se reúne, não há espaço para o anonimato. Meu irmão, o culto público, ele é o quê? É público. Ele é algo que é de todos. Então, nesse culto público, não é o momento para buscar bênçãos para si mesmo. Deus sim vai te abençoar, mas Deus vai te abençoar como? Através do teu irmão. Através do outro. Da mesma maneira que você, nesse culto público, não deve estar se escondendo, não. A sua função, a nossa função aqui é nos abençoar uns aos outros, é nos edificar. Amém? Então, abençoe os seus irmãos e seja abençoado por eles. Olhando assim por cima, eu imagino que a grande maioria é casado. No casamento, o que a gente deve fazer? Um casamento feliz, pelo menos, né? Um casamento feliz é onde eu, como marido, eu estou mais preocupado na minha esposa ser feliz do que em eu ser feliz. E ela fazendo a mesma coisa. E é nisso que todo mundo fica feliz. O dever nessa união, nesse corpo que se reúne, nesses membros que são um corpo, que somos nós, é abençoar uns aos outros. Amém?
Seguindo então para um terceiro ponto, né, de qual é o propósito de Deus em reunir a igreja. Por que Deus nos reúne? A terceira resposta é essa. Deus nos reúne perante os olhos do mundo. Então, se, em primeiro lugar, é para que ele seja exaltado, é para a glória dele mesmo. Em segundo lugar, é para que a igreja seja edificada. Em terceiro, o interesse de Deus não é que a gente se tranque aqui. A gente se reúne perante o mundo também. Então, o culto público, os nossos cultos de adoração a Deus, tem isso também, devem ter essa característica, evangelização. A gente se reúne perante um mundo, perante os olhos do mundo, que devem olhar em nós tudo isso manifestado. E se você prestar atenção, tá, de novo, os três totalmente interligados. Quando a gente exalta a Deus, a gente edifica uns aos outros, e se a gente faz essas duas coisas, a gente está prestando testemunho da obra de Deus aos ímpios, aos descrentes. Os descrentes olham para nós e veem, opa, esse povo está adorando quem? Como é esse negócio aí? Adorar a Deus? Por quê? Se a gente estiver adorando a Deus, exaltando a Deus. E eles olham para nós também falando, e eles se amam, né? Tem gente de todo jeito ali, e parece que tem um negócio diferente, tem uma união ali, tem uma unidade. Eles devem ver isso em nós. O mundo deve ver isso em nós. E isso é com esse propósito, então, de evangelização. Ô Douglas, era muito comum numa época nós ouvirmos falar de culto evangelístico. Então, a igreja programou hoje o seu culto evangelístico. Um sábado, um domingo à noite. Então, o nosso culto hoje vai ser evangelístico, né? Bom, tudo bem, mas eu entendo que todos os cultos são evangelísticos, né? É como se nós tivéssemos cultos não evangelísticos. Então, esse esforço missionário, esse esforço evangelístico da igreja é culto a culto, todo culto. O culto é como nós estamos vendo, Deus reúne a igreja, Deus nos reúne para cultuá-lo, mas também o culto acaba sendo um esforço evangelístico da igreja quando cultuar a Deus, fazer isso na presença de convidados que vêm ao culto, incrédulos, descrentes que são convidados, estão aqui no culto e estão vendo a igreja, né, criada por Deus, cultuando a Deus, e aquilo de forma direta lhe afeta ele, né, de forma evangelística, e ele se sente atraído pelo desejo de também poder pertencer a esta família, a igreja, né? Então, todo culto, ele de fato é um culto evangelístico, é um braço para a evangelização daqueles que ainda não são salvos. Amém. Da mesma forma que, então, todo culto é um culto de exaltação, todo culto é um culto de edificação. A gente tem essa mania realmente, né, de dar nomes aos cultos. O culto de domingo da nossa igreja, a gente tem um nome, vocês sabem, né? É um culto de celebração. Mas quer dizer que o culto de quinta não é? Também é. Também é um culto de celebração. A gente usa isso porque às vezes é mais fácil, né, para fazer alguns avisos, informações, enfim. Mas todo culto é um culto de exaltação a Deus. Todo culto é um culto de edificação mútua. Todo culto é um culto evangelístico. Certo? Então, como eu disse, nesses cultos nossos, né, quando a gente glorifica a Deus e edifica uns aos outros, a gente também está prestando esse testemunho para o mundo. De quê? Um testemunho da obra de Deus, das boas novas, da obra redentora de Cristo. Todos os nossos cultos devem haver isso. O que é que diz em Salmo 67, versículos 1 e 2? Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O propósito de Deus em nós o adorarmos e em nós edificarmos uns aos outros é esse também, é fazer as suas obras conhecidas. Amém? O que então deve caracterizar o culto público onde há evangelização? Meu irmão, a gente está numa progressão aqui e você está percebendo isso. Se no nosso culto já tem essa preocupação
em Deus estar no centro, né? Em adorar a Deus, um culto centrado na adoração a Deus, e em fazer o bem mútuo, acabei de falar disso, né? Automaticamente e invariavelmente haverá um poderoso testemunho do Evangelho. Nós vamos manifestar às pessoas, então, aos ímpios, aos descrentes, como nós fazemos a nós mesmos, a obra redentora de Cristo. Primeiro ponto, então, bastante óbvio, é que num culto onde há a evangelização, uma das características, a primeira característica é essa, proclamação das novas maravilhosas de Jesus. E isso, como a gente já falou, ocorre em todos os momentos do culto. A gente não pode ter um culto esquizofrênico, que tal hora está sendo pregado alguma coisa, na oração da pessoa que começa a falar, aí quando lê a Bíblia, está falando de outra, interpreta de uma maneira errada, né? Nos nossos cânticos, nas nossas músicas, a gente está pregando outra e na palavra está pregando outra. Não. O culto é uma coisa só. Todo o culto deve ser para isso, para adorar a Deus e para proclamar as novas maravilhosas de Deus. E é isso que vai resultar, para novamente mostrar como está um fio puxando cada uma dessas coisas, né? Fazer isso resulta em louvor a Deus e encorajamento para a igreja. Outra característica é que no nosso culto, né, num culto onde há evangelização, deve haver orações para que Deus conceda nova vida aos mortos espiritualmente. Novamente, a gente sabe que morto não faz nada. E quando a gente ainda não foi alcançado por Deus, o que a Bíblia diz? Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nas nossas transgressões. Morto não faz nada. E a gente, então, faz essa proclamação das obras de Deus, mas a gente sabendo que é Deus que dá essa nova vida, é o Espírito Santo que dá esse novo nascimento, a gente deve estar sempre em oração, pedindo, Senhor, nós estamos proclamando a Tua palavra, mas nós sabemos que é o Senhor que faz a obra. Devemos, nos nossos cultos, que são todos cultos evangelísticos, estar sempre nesse espírito de oração. Quando o pastor, no final da mensagem, né, começa a fazer aquele convite, né, às pessoas que já estão ali sentindo a operação de Deus, meu irmão, a nossa função como igreja é o quê? É orar. É orar, na verdade, desde sempre, né? Mas naquele momento ali, vamos intensificar nossas orações. Senhor, cantamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, a Tua palavra foi ministrada. Agora, nesse momento, Senhor, alcança o coração daquele que ainda não foi alcançado pelo Senhor. Aquele que o Senhor escolheu, vai lá e faz a Tua obra. Amém? Devemos estar sempre, então, em orações. Próximo ponto. Num culto onde há evangelização, devemos ter sempre um testemunho de nossa esperança contracultural. Vamos lá, uma frasezinha um pouquinho complicada. A nossa esperança, ela não está firmada em ninguém. Meu irmão, a minha esperança e a sua esperança não deve estar firmada em homem. Não está firmada em alguma autoridade, em algum político, no cara da associação de moradores que diz que vai arrumar finalmente o parquinho das crianças. Nossa esperança, ela não está firmada aqui, ela não olha para cá, ela olha para Deus. Nós não temos salvadores que não seja o nosso Senhor Jesus. Se a gente está depositando nossa confiança em homens, infelizmente a gente está perdendo aquele foco da bússola lá, né, que a gente fala, que deve apontar apenas para Deus. Eu não passei, né, o ponto? Pronto. Testemunho de nossa esperança contracultural. Em nossos cultos testificamos de um reino inabalável e de um libertador infinitamente mais poderoso que os falsos salvadores da política, do poder, dos prazeres, do dinheiro, do sucesso. A gente às vezes quer firmar nossa esperança nesse tipo de coisa. Quando eu tiver aquele salário, quando eu passar naquele concurso público, aí sim minha vida vai dar tudo certo. Meu irmão, não vai dar. Me desculpa te falar isso. Se não tiver firmada em Deus. Então, a nossa guerra, a verdadeira guerra da adoração, você já ouviu muito, né? Eu já ouvi muito aquela expressão, batalha espiritual. Tu sabe o que é a batalha espiritual? A guerra da adoração? A verdadeira guerra da adoração é a batalha contra a idolatria, convocando as pessoas para que sirvam ao verdadeiro rei. Essa que é a nossa batalha.
Nossa batalha, a gente trava essa batalha como? Proclamando o verdadeiro Deus. Amém? Por último, é que nos nossos cultos devem ser marcados pela clareza para o descrente. E aí a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa. A gente não deve se adequar à linguagem do mundo. Não é isso que a gente está falando aqui, em ter um culto claro para o descrente. A gente não deve se adequar à linguagem do mundo ou diluir o evangelho, removendo aquelas arestazinhas incômodas. Quando a gente tem uma criança em casa, a gente sai andando, às vezes, quando ela aprende a andar, né? Sai cercando assim ela, né? Para não bater numa quina, não bater no... Põe umas proteções, né? Põe tomada, um protetor de tomada, etc. Mas nos nossos cultos nós não devemos diluir o evangelho. O evangelho tem sim arestas incômodas. A gente sabe disso. O evangelho, a gente tem ouvido muito isso aqui recentemente na nossa igreja, né? Nós devemos ler a Bíblia contra nós. É olhar na Bíblia, o que a Bíblia tem para falar contra mim? A Bíblia fala o quê? Que eu sou um pecador, que eu não consigo me salvar através das minhas obras, da minha autojustificação, mas sim que é apenas em Deus. Então, um evangelho, se numa igreja a gente vai e começa a ouvir uma palavra falando, você é tão bonitinho, pastor Raimundo. Pastor, mas Deus ele fez a obra por quê? Porque o senhor é lindo, maravilhoso, cheiroso, o senhor merecia. Deus ele não conseguiria viver sem o senhor. Meu irmão, me desculpa. Isso aqui não é ser claro para... o microfone chegar aqui no Rony, por favor. Isso aqui não é ser claro para o descrente, é mentir para o descrente. Nós precisamos conservar as arestas incômodas do Evangelho, porque sim, a palavra de Deus ela nos fere, mas é uma palavra de Deus que nos fere para nos dar vida. Amém? E sem esse ferimento ela não vai dar vida. Devemos apresentar termos bíblicos e teológicos profundos nos nossos cultos. Porém, explicando o seu significado para os incrédulos e para os novos crentes. Tá? Falemos sempre as verdades verdadeiras, as verdades incômodas do Evangelho. Mas é nosso dever explicar elas. Amém? Rony, por favor. Paz, igreja. Esse assunto é tão importante que, se nós formos reparar hoje, você pode estar numa palestra de uma empresa, com um coach lá falando, e dentro de uma igreja, você não está conseguindo mais discernir o que é uma palestra coach de uma pregação na igreja. E a gente tem que entender e ter esse entendimento que, para muitos, o povo evangélico hoje é um mercado. Então, as empresas descobriram que nós somos consumidores. Então, a palavra, as músicas, os produtos, tudo está sendo voltado para atingir o público. E como são marqueteiros, a galera sabe de marketing, eles sabem, eu tenho que fazer alguma coisa que agrada. Você pode ver, alguém que é formado em teologia, que prega um evangelho robusto, bíblico, você vai olhar no canal dele e tem lá 200 mil inscritos, quando muito, 100 mil inscritos. Mas se aparecer o coach, Ricardinho Teixeira, apareceu ontem o cara. 10 milhões. 2 milhões, 5 milhões. O cara nunca leu a Bíblia, mas ele é coach, né? Então ele tem esse plus. E muitas vezes a igreja é arrebanhada a seguir essas pessoas, porque tem uma palavra que vai de encontro ao que eu quero ouvir, ao que eu estou, né? As minhas necessidades, tudo que eu quero ouvir, tal. Não tem confronto, então é muito mais agradável ouvir isso do que ouvir o evangelho, que vai me confrontar, que vai me desafiar a mudar. Amém. E é por isso, então, que nós, nesse sentido, né, o livro ele traz uma frase muito importante para nós. Nós não devemos... Deixa eu tentar lembrar, eu não anotei. Eu pequei nisso. Tá, mas ele disse, se eu lembrar, me fala, pastor. Mas ele diz, né? O nosso culto não deve ser, eu vou parafrasear, o nosso culto não deve ser preocupado com o visitante nesse sentido, de trazer aquela palavra que agrada. Não, peraí, o pastor hoje pregou um negócio que... Né? Meu irmão, pregação é do evangelho, ponto final. E a gente ora para que Deus faça a obra, e nós devemos ter essa preocupação de, nas nossas músicas, orações,
palavras, pregações, em tudo no culto, a gente conseguir explicar ao descrente, nem que depois chegue lá naquele ato de apertar a mão dele, meu irmão, bem-vindo, que bom que você veio, você é visitante, né? Você foi abençoado hoje? Você tem alguma dúvida hoje? Da pregação, do que a gente pregou, cantou, etc. Vai lá e tira essa dúvida. Mas a gente não deve nunca esquecer dos descrentes, mas a gente também não deve impedir o avanço da igreja com essa desculpa. Não vou diluir o evangelho aqui, porque senão ninguém entende nada. Meus irmãos, estamos numa hora, vamos entrar então numa conclusão, que é a seguinte: qual foi a pergunta que a gente fez hoje? Por que Deus nos reúne? Está aqui ainda. A conclusão, a resposta para essa pergunta é essa. Deus reúne seu povo para que Ele mesmo, o próprio Deus, seja glorificado, nós nos edifiquemos e proclamemos o Evangelho aos perdidos. Amém? Esse é o propósito de Deus no culto público, na nossa adoração que devemos prestar a Ele. É para isso que Deus nos chama. Amém? Estamos quase começando um culto que nós, nesse momento de culto, daqui a 10 minutinhos, nós possamos estar atentos a esses pontos e não deixar nenhum desequilíbrio na nossa igreja, no nosso culto. Amém? Agora eu peço então para os irmãos ficarem de pé. Vamos fazer uma breve oração para que Deus possa então nos abençoar. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer por essa tarde que tivemos aqui de estudo, de aprendizado. Eu quero te pedir, Pai, pela nossa vida, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, para que o Senhor continue nos abençoando, continue a ministrar em nossas vidas, Pai, para que nós possamos aprender como adorá-lo, Pai, em espírito e em verdade, da maneira que o Senhor se agrada. Que essa igreja seja marcada por esses pontos, Pai, uma igreja que exalta ao Senhor, uma igreja que edifica uns aos outros e uma igreja que proclama o teu evangelho aos perdidos. É isso que nós queremos, Pai, é te agradar, é te adorar. Então, continua conosco. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.